Bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este livro maravilhoso chamado Deserto dos Tártaros, do italiano Dino Buzzati. Esse livro aqui saiu em 1940 e é considerado por muitos um dos principais livros da literatura italiana, principalmente do século XX. O autor do livro, além de escritor de romances, é também poeta, foi jornalista durante muitos anos e também era pintor. E o Deserto dos Tártaros é considerado ali sua grande obra-prima. E que livro, viu, pessoal? Esta minha edição aqui tem menos de 200 páginas, mas assim, se prepare, porque são menos de 200 páginas bem densas. Bem, vamos ao enredo do livro. Esse livro aqui vai acompanhar a história do nosso personagem principal, que é o Giovanni Drogo. O Giovanni Drogo é um tenente recém-saído da academia, que foi designado então para atuar ali no Forte Bastiani. Este é um forte que defende ali a fronteira do norte, né? E a gente não sabe exatamente onde é que se passa essa história, nem em que período ela se passa. Mesmo porque isso não é importante, essa aqui é uma história que vai tratar ali de alguns temas bastante universais, a gente já vai chegar lá. Mas ela poderia muito bem ter acontecido em qualquer espaço, a qualquer momento. Mas tá, tudo que o jovem tenente sabe aqui no começo do livro a respeito desse forte é que ele é um forte histórico. Esse forte foi construído com o intuito de conter ali a investida dos tártaros, né? Então é dito que há muitos anos os tártaros invadiram aquele país por aquele caminho. Portanto, você tem esse forte aí agora protegendo aquele caminho dos tártaros, tá certo? Então é isso, o Forte Bastiani é um forte importante pra caramba, histórico, e uma coisa muito curiosa a respeito, né, deste forte é o seguinte: a caminho do forte, né, ele está indo a cavalo, ele meio que se perde ali e precisa pedir informações, então ele vai interpelando algumas pessoas que ele vai encontrando pelo caminho e perguntando, esse aqui é o caminho mesmo pro Forte Bastiani? E ninguém sabe onde fica esse forte. Tem uma pessoa que vai dizer pra ele, olha, eu moro aqui há anos e anos e nunca ouvi falar desse lugar, né, provavelmente você tá enganado. E é isso, ele continua nesse caminho, né, meio perdido, sem conseguir informações de ninguém que passa, né, porque afinal de contas ninguém nunca ouviu falar nesse lugar. E é nesse momento que eu comecei a me lembrar de Pedro Páramo. Se essa fosse uma viagem para baixo, é certeza que ele estaria indo para Comala, né? Mas finalmente ele avista um outro soldado assim ao longe e essa pessoa vai então indicar o caminho correto, vai levá-lo até lá. O forte existe e ele finalmente chega ao Forte Bastiani. Então perceba que essa viagem já começou de um jeito estranhíssimo, não é mesmo? Pois muito bem, quando ele chega ao forte, ele percebe que ele fica num lugar meio esquisito também. O Bastiani fica numa região montanhosa, né? Ele fica no meio ali de diversas montanhas, entre rochedos, e além desses rochedos você tem um deserto. É um forte que fica num lugar absolutamente isolado. E para piorar a situação, esse forte fica envolto em névoa. Tá vendo por que eu me lembrei de Pedro Páramo durante a leitura do início desse livro? E o curioso é que depois que ele chega ao forte, né, vê que o forte realmente existe, tem pessoas lá trabalhando e tudo mais, esse livro passa a ficar com cara de A Montanha Mágica. Então assim, também vou deixar o link para a resenha desse livro do Thomas Mann na descrição do vídeo. Mas então, uma vez no forte, ele começa a ter uma sensação esquisita. Num primeiro bater de olhos ali, aquele lugar não deixa uma impressão muito agradável para ele. Ele sente uma certa necessidade de voltar para casa. Principalmente quando um dos seus superiores, né, ao conversar com ele, diz ali que todos os soldados que ali estão ali porque pediram para estar no Forte Bastiani. Mas não o Giovanni. O Giovanni foi designado para atuar ali naquele forte. Nesse momento do livro, né, e lembrando de novo da Montanha Mágica, esse aqui seria aquele momento jamais conheci alguém saudável do livro, entendeu? Então essa informação de que todos que estão ali pediram para lá estar e ele não, ele foi designado, é nesse momento, entendeu? Que, sei lá, essa aqui é a deixa dele. Ele deveria ter ido embora imediatamente, mas não. Apesar dele ter vontade de voltar imediatamente, esse major vai virar para ele e vai dizer assim, olha só, a transferência é possível se você tiver um atestado médico, só que aqui no forte, né, você pode conseguir esse atestado médico a cada 4 meses. Que é quando os soldados fazem ali avaliações médicas e tudo mais. Então assim, ele pode esperar por 4 meses para fazer esse exame, pegar o atestado médico, ser transferido, ou ele pode ir embora imediatamente, não tem problema nenhum. Mas assim,
os superiores do Giovanni Drogo podem ficar bastante, como é que vamos dizer, desagradados, né? Eles podem ficar chateados com essa situação, magoados mesmo. Ou seja, isso pode ser muito ruim para a ficha dele, né? Então ele decide que a melhor coisa a fazer é realmente esperar esses 4 meses, fazer o exame e tudo mais, certo? E aí o que é que vai acontecer nesses 4 primeiros meses? Bem, ele vai se acostumar com a vida e com a rotina ali daquele forte. Aos poucos, até a goteira da cisterna que fica pertinho do quarto dele, né? Enfim, no primeiro dia ele já nota essa goteira maldita, ele não consegue dormir por causa daquilo. Aliás, ele só dorme porque ele estava extremamente cansado da viagem a cavalo. Mas aos poucos, aí, ao longo desses 4 meses, ele vai se acostumando com essa goteira. Além disso, ele vai fazendo amigos, vai se inteirando ali das coisas que acontecem naquele forte e quando ele vê, ele já está, assim, absolutamente adaptado àquele quadro. Mas veja bem, o que exatamente esses soldados estão fazendo ali no Forte Bastiani? Bem, eles estão esperando pelo inimigo. E quem seria esse inimigo? O exército dos tártaros. E veja bem, aqui nesse livro, pelo menos, esse exército é uma coisa meio mítica. Aparentemente, os tártaros já atacaram aquele país exatamente por aquele caminho onde está ali construído o forte. Portanto, aquele forte está ali para que uma invasão como aquela nunca mais volte a acontecer. Só que ninguém ali sabe exatamente quando foi que aconteceu essa invasão. Mesmo porque ela teria acontecido séculos atrás. Ou não, porque o tempo dentro daquele forte corre de um jeito diferente. Mas assim, as pessoas ali dentro continuam envelhecendo normalmente. É que aquela questão dos dias serem todos iguaizinhos, né, seguindo aquela rotina militar mesmo, parece que o tempo corre diferente. A sensação das pessoas ali dentro é a de que o tempo ali dentro não é igual ao tempo lá fora. Mas, de qualquer forma, todos eles ali acreditam num possível retorno dos tártaros. Então todos eles estão ali, esperando pelos tártaros. Que pode ser que venham, pode ser que não venham. Então perceba a inutilidade deste forte. Mas a questão aqui, tanto do protagonista quanto dos seus demais colegas, é a de que eles estão ali esperando por algo grandioso, né? Quando os tártaros vierem, eles vão ali se engajar na batalha, serão vencedores, serão tidos como grandes heróis, e é isso. Então eles estão ali, eles não entendem aquela estadia no forte como uma perda de tempo. Na verdade, eles acham que eles estão ali se preparando para algo grandioso. Poxa, eles vão proteger o país dele da invasão dos tártaros. Mas para nós leitores, né, que estamos observando tudo isso aqui de fora, a gente percebe que tudo aquilo é uma grande perda de tempo. O próprio Giovanni, quando chega ali, também percebe, né, esse desperdício de, sei lá, recursos e tudo mais ali, né? Ele também acha que os tártaros nunca vão voltar. Mas conforme os dias, as semanas, os meses e os anos vão passando, ele também, né, passa a esperar pelo retorno dos tártaros junto com os outros. Então, vocês se lembram de que no comecinho deste vídeo eu comentei com vocês que este livro aqui trata de temas universais? Pois então, este aqui é mais um romance sobre o tempo. Na verdade, sobre a passagem do tempo. Mas na verdade o livro talvez trate bem mais da questão da sensação do desperdício de vida, né? Desperdício de tempo com N coisas na nossa vida. Então a nossa invasão dos tártaros muitas vezes pode ser, sei lá, um emprego enfadonho, sem grandes expectativas, mas que ao mesmo tempo você tem medo de largar, porque afinal de contas você tá ali muito confortável dentro daquela sua rotinazinha, que não está te levando a nada, mas pelo menos está te trazendo algum tipo de segurança, não exatamente financeira, porque muitas vezes, né, empregos enfadonhos também não pagam lá muito bem, mas é aquela coisa de mais vale um pássaro na mão do que 2 voando, então você fica assim, vou ficar aqui mais um ano. Ou de repente o seu exército tártaro pode ser também um relacionamento, que já anda mal das pernas há muito tempo, mas você está acostumado com aquela pessoa. Você já não se vê mais vivendo o resto de sua vida com aquela pessoa, mas de alguma forma você acaba se obrigando a continuar com ela, de repente por medo da solidão, enfim. Então assim, esse é aquele tipo de livro que fornece para o leitor aquela reflexão a respeito do que exatamente a gente está fazendo com as nossas vidas. Será que a gente não está desperdiçando o nosso tempo de alguma forma? De repente você está aí desperdiçando sua juventude com alguma coisa que não vai dar em nada. E de certa forma esse livro também é sobre arrependimento, né? Aquela coisa de olhar para trás e pensar assim, poxa,
Sabe quando dá um problema na sua internet e aí você liga para o seu provedor e fica horas ao telefone tentando resolver aquele problema e quando você desliga você fica assim, tá aí uma hora que eu nunca vou ter de volta. Então, mas essa espera desses jovens soldados por algo grandioso, né, que pode dar a eles ali títulos e fama e etc, né, isso também me lembrou de uma outra coisa que acontecia comigo, pode ser que tenha acontecido com vocês também. Então, sei lá, quando eu tinha 12 anos de idade, eu pensava assim, não, quando eu fizer 15 anos vai ser muito massa. Aí eu fiz 15 anos e a coisa continuou mais ou menos na mesma. Então eu pensava assim, não, quando eu fizer 18 anos, aí vai ser legal pra caramba. Aí eu cheguei aos 18 e aí eu me pegava pensando assim, não, quando eu fizer 21 vai ser massa pra caramba. Então, pelo menos pra mim, acho que foi realmente quando eu virei, né, quando eu fiz 21 anos, que eu parei de ficar esperando coisas maravilhosas acontecerem na minha vida. Parei de esperar, né, o meu exército dos tártaros aqui. Mas eu imagino que existam pessoas que tenham continuado nessa progressãozinha que eu fazia, né? Então, sei lá, quando eu entrar na faculdade vai ser maravilhoso, ou quando eu arrumar meu primeiro emprego, ou quando eu comprar meu primeiro carro, ou quando eu me casar, ou quando eu tiver filhos. E por aí vai, né? Mas a questão é que o Giovanni Drogo, que no início do livro passaria apenas 4 meses ali dentro, né, até pegar o atestado e voltar para casa e tudo mais, de repente se vê ali naquele forte depois de anos e anos, aguardando ali sua hora e ver, sabe assim, não, os tártaros vão chegar, vai ter guerra, ele vai se sair muito bem nas batalhas, vai ser condecorado, vai ser admirado pelas mocinhas, vai viver num palácio à beira-mar. Então essas são as esperanças aqui do jovem Drogo. Mas será que é isso que vai acontecer com ele? Você vai precisar ler o livro. Esse aqui é um livro que tem um final tão bonito, tão espetacular, que eu voltei algumas vezes e reli o último capítulo. Sério, é um dos melhores finais de livros que eu já li na vida. E você também precisa ler esse livro para saber se o final do Giovanni Drogo tem mais a ver com o final do Hans Castorp, lá da Montanha Mágica do Thomas Mann, ou do Ivan Ilitch, do Tolstói, tá certo? Mas além do Giovanni Drogo, né, o nosso protagonista, esse livro também trata de alguns amigos que ele vai fazer ali naquele forte. E a história do Angustina? Bom, gente, eu aprendi assistindo Band of Brothers, né, que era aquela série da HBO, vou deixar a capinha aqui do lado, uma série sobre a Segunda Guerra Mundial espetacular. Mas então, eu aprendi assistindo a essa série que as botas dos soldados são ali equipamentos importantíssimos. E aqui nesse livro, Dino Buzzati vai confirmar isso, né, contando aqui a história do Angustina. Olha, este é um livro belíssimo, muito bem escrito. Eu vou ler aqui para vocês um trechinho que eu separei da página 30, só para dar um gostinho aí para vocês que ainda não conhecem o livro. Ele diz o seguinte, olha só. Um por um, os corneteiros dos 7 contingentes deram os toques usuais. Eram os famosos clarins de prata do Forte Bastiani, com cordões de seda vermelha e ouro, com um grande brasão pendurado. Sua voz pura espalhou-se pelo céu, fazendo vibrar o imóvel gradil das baionetas, com uma vaga sonoridade de sino. Os soldados estavam parados como estátuas e seus rostos militarmente fechados. Não, com certeza não se preparavam para os monótonos turnos de guarda. Com aqueles olhares de heróis, certamente, parecia, iam esperar o inimigo. Sobre a passagem do tempo para o Drogo, né, dentro ali do forte, na página 52 ele diz o seguinte, olha só. Parece que cheguei ontem ao forte, dizia Drogo, e era assim. Parecia ontem, entretanto o tempo se consumira com seu ritmo imóvel, idêntico para todos os homens, nem mais lento para quem é feliz, nem mais veloz para os desventurados. O livro inteiro é escrito de um jeito muito bonito, muito delicado, é um dos livros mais bonitos que eu já li na vida. E um dos melhores em todos os aspectos também. Ele fica um pouco mais arrastado quando ele começa a contar sobre a rotina daqueles soldados dentro do forte. Mas eu acredito que isso tenha sido feito dessa forma propositalmente pelo autor, né? Ele queria realmente mostrar como aquela rotina enfadonha acaba se tornando parte, né, daquelas pessoas. E por sua vez eles também passam a fazer parte daquele quadro todo. O autor, quando falava sobre a inspiração para escrever esse livro, né, que como eu já disse para vocês é considerado por, sei lá, todos praticamente, né, como sua grande obra-prima, ele dizia o seguinte, olha só. De 1933 a 1939, trabalhei no Corriere della Sera, no período noturno. Esse era um jornal italiano da época, né?
Era um trabalho monótono e aborrecido. E os meses passavam e passavam os anos e eu me perguntava se seria sempre assim, se as esperanças, os sonhos, inevitáveis quando se é jovem, iriam se atrofiar pouco a pouco, se a grande ocasião viria ou não. Então é isso. Ele passou 6 anos nesse trabalho monótono esperando a grande ocasião, né? Esperando para ver se essa ocasião viria ou não. E é isso que fizeram aqui, né? Todos os personagens dessa história. É bastante triste, principalmente quando você vê que alguns daqueles oficiais, alguns daqueles majores e tudo mais, estão ali praticamente a vida inteira, né? E para eles aquilo tudo é muito normal, né? Afinal de contas, eles estão ali cumprindo ordens e esperando pelos tártaros, né? E aí, será que eles vêm ou não? Você precisa ler este livrinho maravilhoso. Então é isso, pessoal. Deixo aqui a dicona deste livro incrível para todos vocês. Vale muito a pena a leitura. Entrou fácil para minha lista de livros favoritos da vida. Com certeza mais para frente vou relê-lo. E é isso, então. Vou ficando por aqui, vejo vocês nos próximos vídeos do canal, um beijo grande e até mais!